Shalom, shalom, boa tarde, bom dia, boa noite. Que Deus abençoe você, sua casa, família, ministério. Que Deus continue confirmando os seus passos na face da terra. Hoje, 1º de maio, mais um podcast, feriadão. E aqui ao meu lado, ele mais uma vez, o pregador Dito Peva, o cara que prega até as horas. Pregador Ariel. Paz, bom dia. A paz do Senhor, bom dia. Já quero agradecer a Deus por essa oportunidade, você que nos assiste. Também ao Deliang, Deus abençoe por ter aberto as portas mais uma vez, me chamar mais uma vez. Então meu coração é grato a Deus por este momento. Pessoal, ó, já vou deixar claro já, não? Vocês que vai ver um vídeo grande, vai ser pequeno hoje, viu? Mas na próxima vamos fazer. Eu tô com um projeto para fazer o podcast dentro do plenário. Aí você vai estar lá, botando para quebrar. Eita, Ó, vamos lá. O tema de hoje, o homem e a Bíblia. Por que o homem e a Bíblia, Ariel? O homem e a Bíblia. Na verdade, uma relação com o Criador e a criatura. Ter consentimento e intimidade, relacionamento e convivência com Deus. A gente vê aqui, eu não posso chegar aqui e falar da Bíblia sem o exemplar, que é a Bíblia. E a gente vê 2 Timóteo, no capítulo 3, nos versículos: quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que criou de todo o coração. Você sabe que foram seus mestres na fé cristã. E desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar sabedoria, que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de ver. E isso que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Glória a Deus. A gente vê que, desde o princípio, a ciência ela não fala por si só. Tem a base bíblica sobre as leis, sobre os mandamentos, não fala por si só. Isso. De toda a base, de todo o conhecimento, esses homens tiraram tudo da Bíblia. Então, o que é mais interessante entre o homem e a Bíblia é ele pensar que não vive no mundo sozinho. Nada está atrelado a um destino ou não está vivendo por um acaso. Na verdade, é que a Bíblia nos informa que existe um Criador que fez todo o universo e também fez o homem. O homem, quando tem contato com o Criador, através da palavra, através da oração ou de alguma intimidade com o Senhor, existe uma certa relevância de que fato ele possa crer naquilo que ele existe. Isso. O maior problema do nosso dia a dia é que as pessoas elas vivem sem um tipo de propósito. Ou então vivem com um propósito só que não tem fundamento com a palavra do Senhor. Isso. Na verdade, é que nós temos que vivenciar com um propósito fundamentado no Senhor, entre o homem e a Bíblia. Quando nós conhecemos a Bíblia, estamos de fato conhecendo quem é Deus e quem é Jesus, quem é o Espírito Santo e quais são os nossos erros e aonde nós podemos pontuar os nossos acertos. A Bíblia ela não vai condenar alguém que diz que Deus possa ser um castigador. A Bíblia fala que Deus castiga. O homem ele pode ter os seus inúmeros erros, mas também Deus pode perdoá-los. O diabo ele veio para poder matar, roubar e destruir, e as pessoas enfatizam muito mais chamando Deus de carrasco. É que eles vivem tão na libertinagem, tanto vivendo na liberação, eles costumam dizer que estão vivendo um tempo da graça, só que não foi de graça. Né? Então, pelo fato de eu conhecer a Bíblia, de fato eu não ser só ouvinte, mas também praticante, me faz ser um homem mais saudável, me faz ser um homem mais para perto de Deus. Quando de fato eu deixo a palavra do Senhor de lado, então eu vivo segundo os propósitos do meu coração. Pois Provérbios nos diz que o homem tem o seu caminho, para ele pode ser perfeito, mas o final de tudo é a morte, caminho de morte. Provérbios também fala que quem dera se os homens buscassem a Deus como se busca o ouro. Quem dera se os homens amassem os mandamentos do Senhor como se busca uma prata.
mas na verdade nenhum nem outro fazem isso. Então a palavra de Deus ela é motivo de grande valia para o homem. Seja certo para poder corrigir, para edificar e para consolar. O que acontece em meio a tudo isso? Deus, com o seu propósito para alinhar o homem, o pensamento, o coração e o desejo, ele deixou inspirado vidas de homens que as escreveram, homens que tiveram contato de fato com presença, como Moisés, como Abraão, homens que viram Cristo, como os apóstolos Pedro, Tiago, João, e homens que viu Jesus Cristo glorificado, como no monte, né? E a gente vê João, que foi deixado para morrer na ilha de Patmos, viu a glória de Deus e então revelou ali Apocalipse. Então esses três estágios a gente vê que em Deus, em todavia, ele não deixou a humanidade vã. A humanidade tem que seguir um propósito. E que propósito é esse que Deus deixou para a humanidade? O exemplar chamado Bíblia. O exemplar chamado Palavra de Deus. Alguns dizem que isso aqui é só um livro. Então, por que alguns países eu não posso entrar com esse exemplar? Diz aí. E o que acontece? Palavra de Deus é que nem todo mundo concorda. O que acontece aqui? Quando a gente olha para o autor e consumador da nossa fé, os monoteístas, os politeístas, sempre tem essa rixa, né? E o que acontece entre... Eu vou ser mais claro. Apocalipse capítulo 3 vai dizer que Jesus está alertando a igreja. Ora, você não é quente e você não é frio. Mas quem dera se você fosse quente e quem dera se você fosse frio. Mas estou vendo que você está morno. Eu estou vendo que você está indeciso. Eu estou vendo que você ainda não tomou nenhum tipo de decisão. Eu preciso trabalhar de uma forma diferente, mas você ainda está em dúvida. Então Deus ele alinhou um propósito com a humanidade, só que todo mundo ainda permanece na mesma dúvida. Embora, na mentira, desde quando Jesus ele foi ressuscitado, a Bíblia é bem clara a dizer que os homens mentiram e com essa mentira, que a mentira prevalece até o dia de hoje. Uns dizem que Jesus foi um profeta e continua sendo um profeta, só que não é filho de Deus. Porque para eles Deus não possa ter um filho que se formou em carne e que nasceu pobre, né? E então aí fica com essa dúvida tão grande. E a Bíblia fica bem clara, e ela é bem clara, e bem explícita a dizer que bem-aventurado o homem que não viu, mas crê. Bem-aventurado, feliz é esse. Isso. Então fica muito mais claro. Se a gente parar de questionar tanto, buscar respostas, buscar outros meios que a gente vai descobrir, então Jesus fala, fica mais fácil você crer ao invés de começar a investigar. Amém. Porque crer, o Senhor próprio vai se revelar ao seu tempo. Então que a gente venha parar com essa busca desenfreada, em ter questionamentos para que Deus venha nos mostrar. E na verdade, eles falam assim, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então fica mais fácil eu crer, ao invés de eu ficar sofrendo uma busca angustiante, aonde não vai me levar a nenhum tipo de resposta desses vínculos que, né, vários homens fizeram histórias nesse mundo. Outros disseram que Deus não existe, outros dizem que Deus existe, astrólogos, cientistas apontam que logo existe a existência de algum criador, mas a busca desenfreada não para. E então até o momento que nós cristãos, quando a gente se posiciona e a gente começa a ler, a gente começa a praticar, vai gerar resultado. Então fica mais fácil a gente crer. Fica mais fácil a gente ser praticante da palavra. Porque aqui sai toda a raiz da sabedoria. Isso. Porque é a palavra de Deus. Então eu não posso andar com uma Bíblia fechada. Eu não posso apenas somente ler e não praticar. Então não vai trazer nenhum efeito para mim. O homem, a Bíblia, significa que ele está conhecendo mais a Deus. É aqui que sai o momento do jejum. É aqui que sai um momento de como que você deve viver dentro de uma sociedade. É aqui que sai toda a solução para um problema. É daqui que sai todo o suprimento de uma necessidade. É aqui que sai toda a solução. A Bíblia aponta, a Bíblia nos diz, a Bíblia nos mostra. A Bíblia, ela tem tudo para um homem viver. Aí quando eu digo um homem, a Bíblia, eu estou dizendo bem assim, é um homem que anda ouvindo a palavra de Deus. E ele, ouvindo a palavra de Deus, ele consegue discernir dentro do seu coração que tudo que Deus está dizendo, ele pode ser abençoado obedecendo a palavra de Deus.
Glória a Deus. Que explicação é essa?